Memória Viva de volta esta semana, continua com ele, hein? Ele, o craque da turma Sambaqui. Quem assistiu o primeiro programa sabe o que é. Que é aquela turma que entrou depois, né, numa deferência do então governador Dinarte Mariz, que ampliou a turma de 25 alunos de medicina para 50, e ele, que no primeiro turno não tinha conseguido se classificar, entrou na repescagem. Doutor Ivo Barreto de Medeiros, estudante de medicina naquela época, era um negócio, né? O acadêmico de medicina. Olhe, fazendo uma relatividade de importância entre um estudante de medicina de primeiro ano, no sexto você já vê que não é nada, mas de primeiro ano, Alexandre de Moraes não amarra chuteira. Não, né? Não. E como foi chegar em Martins pela primeira vez, estudante acadêmico de medicina? Eu dividiria a minha... Entrei em Martins... Já entrei, né? Entrei em Martins como estudante de medicina, cabeça raspada, uma autoridade. Uma autoridade. Olha, não tinha padre, vigário, o prefeito que tivesse nem perto dos meus pés. Eu flutuava. O único estudante de medicina de Martins. Era mesmo. Naquela época era. Hoje tem bem 500. E quando chegou lá na Fazenda Veneza e encontrou Madrinha? Madrinha eu já encontrei aqui em Natal, que ela veio para aqui. Já estava aqui. Madrinha eu já vou aproveitar e dar um adendo. Madrinha que nos abençoava com aquela franqueza toda, Madrinha era do bem-querer de papai. Então papai, como a gente tem que falar coisas engraçadas, papai queria que Madrinha tivesse tudo. Então papai deu ovelha à Madrinha, Madrinha tinha ovelha, que um sinal era a orelhinha cortada em V. Madrinha tinha gado, Madrinha tinha porco, Madrinha tinha galinha, tinha tudo. E papai, para fazer raiva a ela, dizia: comadre, eu quero você roncando, rinchando e berrando. Pegava a e dizia todos os desaforos que poderia dizer a ele, e ele rindo. Então, para você ver o prestígio de Madrinha. Então vem o seguinte: quando eu me formei, Madrinha se levantou e disse: meu filho, eu quero lhe dar o anel de formatura. Foi mesmo. Eu não sabia que ela tinha aquele dinheiro todo. Guardou para isso. Me deu o anel de formatura, que eu usei com muita honra. E quando meu filho se formou em medicina, herdou, eu transferi para ele, que está usando. Durante o curso era a Madrinha que lhe protegia, que lhe fazia o lanche para você não ficar cansado? Não. Madrinha... Já não estava mais? Não, ela vivia na casa de mamãe, na Rua Sul. E o senhor já morava onde? Eu morava na Rua Sul. Também perto? Não, eu já tinha me mudado. Eu morei na Rua Sul. Aí João Barreto... Quando o senhor veio de Martins, veio morar na casa de João Barreto? Rua Sul. Quando depois João se transferiu para a Rua Conselheiro Brito Guerra. Sim. Transversal daquela rua da ABB. Isso, mas subindo da Ângelo Varela. Ângelo Varela. Aí nós fomos morar lá. Casa nova, e ele fez um quarto lá atrás para os irmãos. Então a gente morava lá e era uma maravilha. Então, essa época, ótima. Ninguém tinha... Todo mundo andando de ônibus. Eu pegava um ônibus na ABB, descia no Ateneu e ia a pé para a faculdade. Naquela época era bicuda, né? Né, com os ônibus. Mas me diga uma coisa, nessa época que o senhor passa no vestibular, o senhor morava na Rua Sul? Ou morava já na Conselheiro Brito Guerra?
morava na Rua Sul. Na Rua Sul. Na Ia a Rua pé Sul. ali, Ia a pé, pela frente do ia a pé. Ateneu, todo de branco. Exatamente. Uma moral danada. Mas eu vou só retroagir um pouquinho, que nós começamos a falar quando eu Foi. cheguei em Natal. Quando eu cheguei em Natal, estudando no Ateneu, os meus melhores amigos, Eduardo Pinheiro de Moura, vulgo Dudu, que era psiquiatra, e Gerson Miranda do Maresc, que Economista, né? anestesista. Anestesista, É. médico. Eles se formaram um ano depois de mim. Nós éramos amigos inseparáveis. Sim. Gerson, com temperamento mais difícil, brigava comigo e brigava com o Dudu. E se intrigava com a gente. Eu nunca briguei com o Dudu. Mas, mesmo intrigado de Gerson, a gente tinha um divertimento, um dia ou 2 na semana, a gente ia para o cinema no Rio Grande. Gerson morava no meio. Aí, quando dava o cinema, parece que era 3h30 ou 3 horas, mas meia hora antes a gente passava na casa dele e fazíamos só assim, um gesto que era... Aí ele respondia, vinha, ia com a gente para o cinema e dizia, mas eu não quero conversa com nenhum de vocês. Amuado. Amoado. Não quero conversa Mas com brigava nenhum de por vocês. quê? Porque vocês aprontavam com ele? Não, rapaz, a gente mexia com ele. A gente mexia com ele. Porque ele tinha um apelido, Sim. Patola. Porque ele tinha os pés chatos. Sim. Aí botaram o apelido de Patola, um bullying de lascar. Mas eu fui... E o seu era qual na medicina? Já na Não faculdade? tinha, o não seu era tinha, piedoso. Mas, que é isso? O Marquinhos, senhor não escapou de não, apelido? No não. Ateneu o senhor não tinha um apelido? Tinha não, nem Nem na faculdade? Que é isso, doutor? Nem na faculdade. Olha bem, na faculdade tem o... O senhor botava apelido. Pegava que alguém já tinha botado. Mas olha, nós tínhamos um colega que era meio musculoso e tinha a bunda grande. Então era o apelido dele de Zé Bundinha. Tinha um colega que, não sei por que cargas d'água, a gente pode dizer, não pode, Pode. ser. Ele tinha um mau hálito. Sim. Aí botaram o nome do apelido dele, Chiclete de Merda. Aí é barra pesada, é bullying barra pesada mesmo. Aí a turma fazia essas coisas, mas ninguém se afobava. Se afobava. E aí o senhor, estudante de medicina, mora ali no Tirol, vai para a faculdade e começa, claro, disciplina básica, aquela Disciplina coisa básica. toda. E aí decide virar a chave e dizer, eu vou ser cirurgião quando? Não, eu desde que eu entrei na faculdade, Já foi para isso? já foi para isso. Aí vem aqui um episódio que eu já contei numa outra entrevista, mas vou repetir, Sim. que é digno de elogio. No 6º ano da faculdade, eu tinha muita... Que eram 6 anos a faculdade. 6 anos. O senhor já no fim. Já no fim. Mas desde o 4º ano, que eu conheci o doutor Pedrosa, que era um médico bem famoso que tinha aqui em Natal. Na época, o cirurgiãozão bola de cristal. E que não é meu parente, viu? Pena. Mas mas ele Pedrosa são não todos chegou a tanto. Chegou não. Mas era um Mas- cirurgião de mão cheia. De mão como- cheia. Tinha curso nos Estados Unidos, era um cara bom, muito bom. Construiu o Hospital Médico Cirúrgico. Ele e a mulher, que era a doutora Odile, fazia obstetrícia. Construíram o hospital e alguns outros médicos, que eu não penetrei nisso aí. Doutor Pedrosa dava um plantão no antigo Sandu, em frente à Telerne ali. Sim. Que era uma Vizinha espécie Hassen. de... A vizinha Hassen, um pronto-socorro. Era um pronto-socorro, o famoso Sandu. Onde funcionou durante um tempo a escola, o CPU, por ali. Aí, no Sandu, o doutor Pedrosa me convidou para ir trabalhar no Sandu. Ganho 0. Mas eu tomava conta do plantão Era o plantão dele. dele. Ele ficava dormindo lá em cima e eu lá embaixo. Foi lá que eu fiz o primeiro diagnóstico científico da minha vida. Foi mesmo. Foi. Chegou uma mocinha dos 18 anos, com a barriga desse tamanho, brilhando, e eu tinha tido aula com o doutor Giseuda Trigueiro,
de xistosomose. Eu fiz um belo diagnóstico de ascite por xistosomose. Completo. Me senti um Einstein da medicina. Doutora Giselda Trigueiro, que dá nome ao hospital... Giselda Trigueiro, que era minha professora de patologia. Sim. Que patologia, meu Deus? De doenças parasitologia. Doenças tropicais. Ela e o doutor Joaquim. Então, voltando. Aí eu fiz o diagnóstico belo. Perfeito. E chamei o doutor Pedrosa. Doutor Pedrosa, tem um caso aqui grave para o senhor fazer o encaminhamento. O que é? Eu digo, xistosomose. Aí ele desceu. Médico velho, tarimbado, olhou assim e viu que não era. Olhou para a cara da criatura. Aí disse, me dê o estetoscópio. Eu peguei o estetoscópio, dei a ele. Aí ele botou o estetoscópio em cima do feto. 120 batimentos. Aí botou no coração da mãe. Tum, 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 tum. Disse, tem alguma diferença? Eu digo, tem, total. Disse, mas vamos ouvir de novo? Aí botou na mãe. Tum, tum, tum. Aí botou no fetinho. Aí disse, doutor, isso não é xistosomose, isso é uma gravidez. Apenas. A termo, esse menino vai nascer daqui para de manhã, por isso e por isso. E esqueça a xistosomose. Aí vem o epílogo, que é o mais bonito. Chamou a mãe da moça e disse, olha, sua filha não está doente. Sua filha está com um processo fisiológico. Ela está gestante. Apenas. E a mãe não Esse sabia? menino sabia nada. Oh, esse menino vai nascer de hoje de noite para de manhã. Então a senhora leve sua filha para a maternidade. A mãe subiu meio metro e gritou com o dedo em risco. O senhor quer dizer que minha filha está grávida? Ele disse, exatamente. Calmo, firme. Calmo e firme. Leve para a maternidade. De olho. E eu, boquiaberto. Primeiro pelo diagnóstico científico que eu tinha errado. Bola fora. E a mãe foi saindo, eu fui acompanhando. A mãe pegou a filha num beliscão na capa da costela, que eu senti a dor. E extravasou. Cachorra, bem que eu desconfiei de você na festa de Santana. Ponto. Ali o Rio Grande do Norte perdeu um ginecologista. Perdeu. Ainda bem ganhou um oncologista. Exatamente. E aí o senhor continua dando plantão mesmo assim. Aí o que é que o doutor Pedrosa disse depois? Deu um carão, deu uma enquadrada. Bela risada. Não enquadrou não, senhor? Não, deu belas risadas. Mas vem o epílogo final com Pedrosa. Início de dezembro para janeiro, que a gente não tinha férias, o estágio do 6º ano começava dia 2 de janeiro. Aí o doutor Pedrosa me convidou para morar no hospital médico cirúrgico. Era o que eu sonhava. Juro a vocês, era o que eu sonhava. Quer dizer, o senhor morava na com casa seu de irmão, João, meu irmão. E aí passa para morar 24 horas dentro do hospital. Aí ele disse, olha, aqui eu lhe dou um apartamento para você morar, casa, comida, roupa lavada, engomada e mais uns trocados. Então era tudo que eu sonhava. Eu queria me libertar da casa de João, para eu ser autônomo. Porque apesar dele ser irmão, pai de criação, amigo... Provedor, tudo. Tudo, mas eu morava na casa dele. Eu não tinha... Queria bater asas. Liberdade, eu queria voar. E tranquilamente... Mamãe estava aqui, que ela vinha no começo do ano para fabricar nossas camisas, etc, rever coisas, fazia tudo. Minha mãe era ótima. Aí eu digo, mamãe, recebi esse convite. Aí ela disse, meu filho, a vez que você me deixou mais emocionada na vida foi com esse convite. Então... eu estou com alegria, olha, eu estou com vontade de chorar, de ver meu filho convidado para o médico cirúrgico, maravilhoso, etc. Mas eu senti, que eu conhecia bem a mamãe, que ela estava com a conversa de vendedor de livro. Sim, por quê? Aí eu digo, mas mamãe, o que é que a senhora quer dizer?
ela disse, você mora na casa de seu irmão há quantos anos? Eu digo, 9. Faltam quantos? 1. Seu irmão é bom para você? Não é bom, é ótimo. Seu irmão, ele deixou faltar alguma coisa? Não, senhora. Meu filho, não será que ele se sentiria honrado que você saísse da casa dele como médico? Digo, mamãe, não tem mais o que discutir. Página virada. Gostou? É muita sabedoria. E aí você continuou na casa de João? Continuei, doutor. Faz Continuei. sentido. Fechar o ciclo, né? Fechar o ciclo e tenho certeza que ele ficou honrado. Com certeza. Porque ele queria muito bem tanto a mim quanto a José. E me diga uma coisa, nessa época aí, você estudante de medicina, Ivo Barreto de Medeiros, cirurgião, e nas folgas fazia o quê? Passeava por onde? Fazia o footing na praça Rapaz, Pio X? Olha, nossa turma era muito boa. A vida não era só estudar medicina, né? Não, doutor. Agora, minha turma, entre aspas, mal vista por uns colegas que estudavam em véspera de prova, tomando perventinho para passar a noite acordado, nós não fazíamos isso. É que nós estudávamos todo dia de noite. Então a gente eu ia para a casa da namorada, Dona Regina, que é minha esposa. Sua musa. Eu ia para a casa dela às 7 horas da noite, namorava até 8h30 e ia a pé para a casa de Laíre Rosado, que é onde hoje é minha clínica, e estudar de 9... Na Avenida Deodoro. Deodoro 350. Aonde estudavam das 9 até perto de meia-noite. E não praticava alterocopismo não nessa época? Peraí, não me conte não. Peraí, segure aí. Nós vamos ter que parar um pouquinho, porque essa é a parte boa. Ei, não perca, daqui a pouco, vá lá retocar a maquiagem, volte já, porque eu vou continuar com o Dr. Ivo Barreto aqui, agora que ele vai contar aquelas histórias que ninguém conhece, porque ele não contou. Contará agora. Memória Viva para, volta já, viu? Memória Viva recebendo o médico Ivo Barreto de Medeiros, professor hoje aposentado da nossa UFRN, mas ainda na ativa aí, operando todo mundo, consultando, é um dos mais respeitados médicos oncologistas do Brasil. E nós temos o privilégio de tê-lo hoje aqui no Memória Viva. Estudante de medicina, todo dia lá na faculdade, à noite, namorando um pouquinho, depois reúne os amigos para estudar medicina. E não tinha folga, não tinha festa, não tinha fute na Praça Pio X, não tinha bebida? Tinha tudo isso e mais alguma coisa. Que é isso. Então conte-me tudo. Então eu vou aqui relembrar. Eu fui importante na vida no primeiro ano da faculdade. Olhe, como eu já não vou pronunciar o nome porque eu tenho repugnância a ele, mas o STF estava abaixo dos meus pés. Pinto. Segundo ano, a autoridade diminuiu. Foi diminuindo um pouquinho. E quando eu cheguei no 6º ano... Nem bandeirinha era mais, nem gandula. Eu descobri que não era nada. Aí foi aluno do 6º ano não é o máximo? Não. Marcos é o do primeiro. Você vestir uma roupa branca e ir para um hospital e entrar sem saber de nada, aquilo é uma riqueza. No 6º ano, já tem angústia. Eu era noivo, estava pensando em casar, eu ia fazer residência, fazer prova de residência e vou aproveitar a prova da residência para a minha primeira decepção médica. Primeira não, a grande decepção médica. Qual foi? Fiz prova no Rio de Janeiro, passei em 2 hospitais. Aí eu digo, mamãe velhinha, vou passar o ano novo com mamãe. Vim para Natal, peguei o trem Mossoró-Souza, meu velho trem. Desceu no mesmo, desceu na subida? Desci, não. Aí mamãe estava em Martins, já era viúva, meu irmão foi me buscar em Frutuoso Gomes. Num Jeep, famoso Jeep Asa Branca. Foi me buscar num Jeep. E eu cheguei em Martins... Chiando. Chegou chiando não, né? Não deu tempo. Deu não, né? Mas eu cheguei em Martins como autoridade.
6 horas da noite, Perfeito. suado, cansado, tinha viajado do Rio para Natal para... Aí tomei um banho gelado, lá em casa não tinha chuveiro elétrico, e nem eu pude me aquecer com a pelada, tive que enfrentar a água fria. Fiquei novo, recalchutado e estava jantando sozinho quando mamãe, orgulhosamente, chega e diz: meu filho, tem um chamado para você. Aí eu digo: mas como é que descobriram que eu estou aqui? Eu, recém-formado, tinha recebido o diploma no dia 12 de dezembro. Fui para o Rio de Janeiro fazer residência médica. Cheguei no dia 27. Deu tempo nem de curtir a medicina. Mas mamãe chegou e disse: tem um chamado para você aí. Eu senti o orgulho dela e os olhos brilhando de alegria. Pois não, é na maternidade. Aí eu vou para a maternidade. Cheguei na maternidade, tinha uma enfermeira daquelas tarimbadas com 40 anos de hospital, sabia mais medicina do que a maioria dos médicos. E eu cheguei e estufei o peito e disse: faça isso. Ela me respondeu: já fiz. Faça isso. Ela disse: também já fiz. Meu Deus. Aí, vou falar medicamente. Eu tinha feito toque na paciente, dilatação do colo uterino, olha, deste tamanho. Minha esposa não teve dilatação do colo uterino como o moderninho de Natal. Teve que fazer cesárea, senão tinha morrido. Mas a mulher não, a mulher tinha uma dilatação, passava menino folgado e ele pregadinho lá em cima. Aí veio minha lembrança do curso de medicina. Fazer uma cesárea. E eu teria competência para fazer. Mas aí, o hospital tinha condições? Espera aí, tinha condições em parte. Sim. Aí eu disse: por favor, chame o médico, o anestesista. Ela disse: doutor, aqui não tem anestesista. Aqui quem faz anestesia é o doutor Zé Fernandes, que faz anestesia, e faz lava as mãos e vem fazer a cesariana. Aí eu digo: aqui não dá para mim. E eu tinha aprendido na maternidade Januário Chica que fórceps era coisa do passado. Se usava vácuo, extrator, que os meninos ficavam com a butuca na cabeça. Então eu disse: cadê o vácuo? Ela disse: aqui não tem. Anestesista não tinha. Eu digo: e agora? O médico da cidade, filho da terra, era doutor Laci Xavier de Lucena. Inimigo político mortal de José Fernandes Alani. Eu digo: eu não tenho inimizade, eu vou chamar doutor Laci. Tentei com essa mulher até 3 horas da manhã e nada. Aí fui. Aí doutor Laci, que era uma pessoa muito boa, mas muito, assim, vamos dizer, bruto em determinadas horas, disse 3 ou 4 desaforos, mas olhou para mim e disse: mas você é recém-formado e é filho de Giseuda. Eu vou entrar na maternidade. Que ele não entrava nem a pau. Nem a pau. Eu vou na maternidade. Aí chegou lá com a maior calma do mundo, botou uma luva, palpou. Aí disse: aqui é fórceps. Mas eu tinha aprendido que fósforo não se usava mais. Já estava fora de moda. Aí ele pegou o fósforo, doutor, botou a palheta de um lado, a outra por cima, veio puxou o menino. Eu digo: doutor Laci, muito obrigado, etc. E tal. Não. Aí foi embora. Essa foi minha primeira decepção catastrófica. E fui para casa às 5 horas da manhã, 6 horas, tomei café. Quando eu estava tomando café, ouvi um estrondo horrível. Mas Martins, a turma furava muito cacimbão. Sim. E era com pedra. Buf! Eu não terminei o café, chega o chamado. Mamãe, mais uma vez, ficou eufórica. Disse: esse meu filho é um mestre. É um monstro. Eu compareci à maternidade.
corri para a maternidade. Quando cheguei lá, Era uma dinamite, alguma coisa que explodiu? amigo velho, pior do que dinamite. O fogueteiro da festa de Martins, Oh, meu Deus. que tinha comprado 3 ou 4 tambores de pólvora, descuidou e uma fagulha tocou fogo. Essa pólvora explodiu. Eu nunca imaginei que uma explosão tivesse uma potência daquela. Olha, a casa onde eles estavam não ficou nada. Nada, nenhuma parede, nem nada. A casa vizinha trincou todinha, arrancou piso. Porque depois que eu atendi a primeira vítima, eu fui olhar. Até hoje eu me sinto, vamos dizer, na Ucrânia com Sim. uma bomba daquela. Agora não, em Gaza. Em Gaza. Rapaz, o primeiro paciente sentado lá, deitado, preto, da cor de carvão. E eu pensei que o caba, a gente não pode pronunciar essa palavra, mas eu julguei que fosse um negro. Aí fui mexer de posição. Quando eu fiz isso, a pele saiu. Oh, meu Não Deus. era negro, era queimado. Ele tinha fratura nos braços, nas pernas, nas costelas, eu acho que na cabeça. Ele foi projetado e passou por uma parede. E caiu lá no quintal. Aí eu sabia o tratamento de queimado, envolvi lençol enrolado com soro fisiológico e peguei soro e comecei a hidratação, mas ele aguentou meia hora e faleceu. Aí me trouxeram a segunda vítima. Uma mulher que estava no fundo do quintal, lavando roupa. Os fragmentos de tijolo e cimento e não sei o Bateram quê. nas costas dela. Rapaz, ela tinha 200 cortes na cabeça, nos braços. E eu passei umas 2 horas costurando essa mulher, que ficou bem. Aí eu fui conhecer o local do crime. Como disse o vice-presidente, como é o nome? O vice-presidente do Brasil, Alckmin, eu quis voltar à cena do crime. Chegando lá, encontrei o ambiente mais, eu vou chamar de sórdido do que eu podia encontrar. Aí vem minha pergunta: e cadê o fogueteiro e o auxiliar? Resposta: sumiram. Meu Deus. Foi uma Porque eles estavam manipulando aqui dentro. O outro estava aqui quase fora de do casa. lado de fora. Então, quando a parede foi, levou o outro com a parede e tudo e foi pegando lá na frente. O fogueteiro era meu amigo do grupo escolar Almino Afonso, o famoso Bebé, que a gente chamava, ele tinha os pezinhos genovalgo, que a gente chamava pé de meu louro. Bebé e o companheiro não sobrou nada. Aí encontravam um pedaço aqui, um pedaço acolá, pedaço acolá. Doutor Ivo Barreto, então quer dizer que sua estreia na medicina foi literalmente catastrófica? Totalmente, totalmente. Agora, em Martins, além dessa, o senhor próprio foi a estrela de outras 2 catástrofes, 2 ou 3, porque o senhor morreu várias vezes já, né? Uma delas em Martins. Uma delas em Martins. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Peraí, rapaz. Foi minha primeira isso? morte. Que é isso? Papai não tinha carro, nem bicicleta, nem nada. Tinha só o jumentódromo. E o caminhão de Nelson Maia ia fazer uma coleta de doações nas cidades vizinhas para a festa da padroeira. E um colega me disse: Ivo, o caminhão de Nelson Maia vai pedir doação. Vamos. Dá uma volta. Aí eu digo, vamos. Pulamos escondido por trás, caímos na carroceria, muita gente em cima, naquele tempo podia andar, e nós fomos embora. Doutor, eu nunca me senti tão importante. Feliz. Caminhãozão, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, aí eu comecei a me aperrear. A hora. Deu 5 horas da tarde, e o caba tinha dito que chegava às 5. E deu 6, e deu 7, e deu 8. Ave Maria.
E eu já imaginando, mas feliz. Vou aproveitar Vou aqui. aproveitar. Isso eu no caminhão, na casa de meus pais. 5 horas da tarde, Ivo não chegou. Cadê Ivo? Tá na casa de fulano, na casa não estava em casa de ninguém. Tava quando não estava com O senhor ninguém. também não tinha avisado em casa nem a Se eu ninguém. avisasse, ela não deixava, pô. Eu era maluco. Se eu falasse, era capaz da psicóloga me homenagear. Eu tinha que ir escondido. Aí eu fui. Aí, amigo, 8 horas da noite, já tinham mergulhado em cacimbão. Todo canto. E eu estava morto. O pessoal esperando que o corpo aparecesse em por algum lugar. motivo. Mamãe deitada numa cama, chorando, filho morto. Madrinha Aos soluçando. prantos. E todo mundo. Até que às 8 horas da noite, Chega o caminhão adentra em Martins e eu vitorioso, porque eu não estava tão preocupado. Na carroceria, passou em frente lá em casa e foi parar direto na casa de seu Nelson Maia, que ficava uns 150 metros. Quando ele foi parando, nós já tivemos cuidado de pular Claro. para não comprometer. Alguém disse à mamãe, ele passou em cima do caminhão. E mamãe do jeito estava chorando, coitada, os cabelos em desalinho, correu em direção ao caminhão, me viu, me deu 217 beijos. E quando ia dar o 28º, acordou para a realidade, tome porrada. Aí ela deu, madrinha deu, Lourdes deu. Quem teve direito e quem não teve, Deu. me acunhou na porrada. Olha, foi uma frustração de safra total. Foi um passeio bacana, mas eu escapei. E a segunda morte? A segunda morte foi fisiológica. Sim. Fisiológica. Eu tinha um colega de ginasial, Ivo também, e que o apelido dele, ele tinha uma cara de velho, era Ivo e Ivo Veinho, que era o outro. Ele morreu afogado. Morreu Ivo. Morreu Ivo. E o pessoal para a casa da minha irmã. Conceição, como é que foi? E ela dizia, foi o quê? Disse, Ivo morreu. Não, morreu não, ele está aqui. E eu tirei Até de lá. letra. Foi uma coisa fisiológica. Tudo bacana. Então, tirei de letra porque essa não houve. Mas teve uma terceira. Teve a terceira. Essa foi aqui, com o doutor Ivo Barreto. Seu xará. Ivo Medeiros. Eu, Ivo Barreto de Medeiros, e ele, Ivo Medeiros. E ele morreu, era médico do Exército. Ele faleceu e um senhor ligou para minha casa de noite, disse, eu gostaria de saber aonde é o velório de doutor Ivo, que eu quero ir, porque eu gostava muito dele. Aí eu disse, não, eu não morri não. E o cabo me homenageou. Disse, é muito danado. A gente telefona para saber o negócio e vem um fela da puta desse dizer que ele não morreu não. Mas vamos falar de um outro assunto, que aí é de vida, De que é a vida. sua mudança para o Rio de Janeiro. O senhor vai para o Rio de Janeiro, passa em 2 hospitais. E aí, o que fazer? É sobre isso que eu vou conversar daqui a pouco com o doutor Ivo Barreto, que é oncologista, um dos pioneiros da oncologia aqui no estado, foi estudar no INCA, no hospital do Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro, para ser esse craque que ele é hoje. Voltamos já. Memória Viva de volta esta semana, continua conversando com o Dr. Ivo Barreto, essa verdadeira enciclopédia de histórias médicas humanas. E aí, Dr. Ivo Barreto, o senhor formado em medicina, ganhou o anel brilhoso, poderoso de médico da querida madrinha, vai a Martins, cheio de moral, passa por uma tragédia grande e diz, menino, eu vou me embora para o Rio de Janeiro. Passou em 2 hospitais. Quais hospitais e ficou em qual? Hospital Pedro Ernesto,
na 28 de setembro, pertinho do Maracanã, a rua da Escola de Samba Vila Isabel, e o Hospital Antônio Pedro, em Niterói, Hospital Universitário, da Universidade Federal. Por que eu optei pelo Pedro Ernesto? Porque no Antônio Pedro, o reitor era primo de minha mãe. E me botaram um apelido quando eu fui para lá, o sobrinho do reitor. Aí... Eu fiquei assim meio discriminado. Então, como eu tinha que escolher, eu escolhi o Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, fiquei no Pedro Ernesto e o Pedro Ernesto entrou em greve. Greve. Mas Deus sempre esteve do meu lado. E aí, um hospital com 400 leitos, nenhum doente internado. Meu Deus. Eu entrei em pânico, eu e mais uns 40 residentes. Cadê? A gente jogava bola e não tinha o que fazer, era uma insatisfação, uma angústia. Quando um colega da Paraíba, Romero Bezerra Barbosa, chegou para mim e disse: Barreto, descobri um negócio. O quê? Descobri que o Instituto Nacional do Câncer teve um problema administrativo, botou todos os residentes para fora, que eram 20, e está readmitindo 10. Eu digo, mas nós não temos a menor chance. Ele disse, vamos fazer? Eu digo, vamos. Então nós nos inscrevemos e, por Deus, graça de Deus, fomos aprovados. Nós Quer dizer, dois. por linhas tortas, o senhor acaba vindo para a oncologia. Para a oncologia. Lá no hospital onde o senhor estava era cirurgia. Cirurgia geral, que eu me sentia, cirurgia geral para mim era tudo. Aí eu vou para o Hospital do Câncer, onde me defronto com a cirurgia geral oncológica. Mais específica. Mais específica, mais abrangente, mais alargada, mais tudo. Então nós entramos para o Hospital do Câncer, nós éramos 10, e o meu colega de quarto, que era o doutor Mário Alberto, ele era de Parnaíba, Piauí, e tinha se formado em Fortaleza, na Federal. Era o nível médico mais elevado. Ele era o craque dos craques. Mas no INCA, que tinha 20 residentes, contratou 10, o trabalho era pesado. E no quarto mês, mais ou menos, terceiro, quarto mês, ele chegou para mim e disse, tu tens R$300 que me empreste? Eu digo, tenho. Eu toda a vida fui muito equilibrado financeiramente, ele deu dinheiro a ele. Aí ele foi, voltou a meia hora depois, aí chiando como cearense, eu não te disse para que era, porque tu ia querer botar cocô em minha cabeça. Eu digo, mas o que é? Ele disse, eu estou indo embora. Não segurou a onda, não? Não. Eu vim para aqui para estudar medicina e aprender, não para ser operário. Eu digo, como é, Mário? Ele disse, o que eu estou lhe dizendo, olha, meu pai me mandou a passagem, eu mando seu dinheiro a semana que entra, mas eu estou indo embora. E foi embora. O meu chefe, que era doutor Ari Frauzino, uma figura que eu rendo homenagem até hoje, me chamou e disse, Pau de Arara, uma pergunta a lhe fazer. Você sozinho aguenta tomar conta das duas enfermarias? Porque era uma enfermaria de homem, uma de mulher. Você passava um mês em uma, um mês na outra. Nós éramos dois, a gente ficava alternando. Alternando. Aí eu digo, aguento, doutor. Eu tinha na cabeça que eu vim para aqui para aprender medicina. Eu me lasco aqui, coisa. E eu tive aí uma grande vantagem, ter me casado. Sim. Porque era proibido o residente casar. Sim. E eu tinha me casado. Enquanto os colegas de noite iam farrear, eu ia para casa estudar. Perfeito. E isso foi maravilhoso para mim. Então eu chegava às 6 Então o senhor não era estudante, era um profissional já. Era. Eu chegava às 6 horas da manhã no hospital, fazia todos os curativos e às 8 eu estava entrando para o centro cirúrgico. O doutor Ari via isso.
e eu fui premiado. Então, eu operei muito mais no primeiro ano do que no segundo. Porque no segundo, eu era, vamos dizer, reconhecido como bem evoluído, para não dizer a palavra craque, bem evoluído. E ele dizia, vou marcar essa gastrectomia para doutor fulano que não tem sua habilidade ainda. Então, no segundo, eu fui preterido em benefício dos outros. Mas eu fiquei no INCA. No INCA, nós morávamos no INCA. Depois, escondido, eu me mudei para o meu apartamento, que era no Flamengo, na rua Conde de Baependi, perto, vizinho do Largo do Machado. Eu ia, acabava o expediente 6 horas da tarde, eu pegava o ônibus, descia em casa, tomava banho, jantava, estudava e acordava cedinho e voltava. Fazia de conta que estava dormindo. E eu era o residente mais equilibrado do INCA. Por isso, ninguém sabia que o mérito maior era o de ser casado. Claro. Que então, lhe dava disciplina. Me dava disciplina. Doutor Ivo, nessa sua temporada do INCA, qual foi o caso mais difícil que o senhor encontrou? O senhor lembra? Rapaz, me lembro. O caso mais difícil que eu vi no INCA foi um paciente portador de feocromocitoma. É um tumor da glândula suprarrenal. Ele é um tumor que afeta o comportamento social das pessoas. Você se afoba. Esse motorista teve o diagnóstico porque ele deu bufete em 3 ou 4 passageiros. Oh, meu Deus. Vinha a raiva, ele explodia. A pressão subia e descia. Estranho. E tinha um médico clínico muito bom no INCA, doutor Zé Carlos do Vale, que operou, fez esse diagnóstico. Naquele tempo não tinha ultrassom, medicina nuclear, não tinha nada disso. Era laboratório e mão. E olhômetro. E ele fez o diagnóstico e nós, o chefão Ari, foi quem foi operar, um feocromocitoma normalmente pesa 50 gramas, muito grande, 100 gramas, esse pesou 1,2 kg. Ave Maria. Dr. Zé Carlos do Vale publicou como o maior feocromocitoma operado naquela época no mundo. E o paciente foi operado eram 2 ou 3 anestesistas. Por quê? Porque a pressão dele fazia 30, 0. Então era um com a injeção pronta aqui. Subiu, dá esse, baixou, dá esse. E o outro controlando o coração. Uma cirurgia dificílima. E eu tive o prazer de fazer parte como, vamos dizer, nível 4. É coadjuvante. Mas presente. Aí vem o pós-operatório. O paciente escapou. E vem o pré-operatório. O presidente faz uma síndrome chamada síndrome de Lyell-Steve-Johnson. É uma alergia a esparadrapo. Oh, meu Deus. Eu tinha feito um curativo enorme, era uma cicatriz enorme. Eu tinha feito aquele curativo e 3 dias depois o paciente estava uma bolha de pus. Era para ter morrido, mas Deus ajudou, ele não morreu. Escapou. Tira o esparadrapo, bota... Tirou tudo, aí quando ele ficou bom, que teve alta, eu digo, senhor, vem aqui dia 20. Ele chegou, eu digo, eu quero ver se é verdade. Peguei um quadradinho de 1 centímetro de esparadrapo. Botei um numa coxa e um no braço. Meia hora depois ele estava com 2 pústulas desse tamanho. Aí eu digo, o senhor vai botar uma medalha dizendo, em caso de acidente, não me botem esparadrapo, porque o senhor vai morrer do esparadrapo. E quando é que o senhor decide, professor, voltar para Natal? Foi uma decisão fácil. Doutor Ari gostava de mim. Me convidou para ficar. Ele era professor de cirurgia numa faculdade, não sei de que chamava o Quilômetro 47, lá no interior do Rio de Janeiro. Sim. E ele me fez o convite para continuar com ele. Só que eu fiz a seguinte análise. Doutor Ari tinha 2 staffs top do top. Doutor Jurandir de Almeida Dias
um cirurgião mais técnico que eu conheci até hoje. E o doutor Alemar Roger Salomão. Tive o prazer de trazer todos os dois aqui a Natal. Então... Quer dizer, o senhor olhou esses craques? Não, peraí, aí eu vi, digo, Jurandir tinha estágio na Alemanha, Japão e Inglaterra. Alemar não tinha tanto, mas era de uma habilidade cirúrgica impressionante. Todos os dois davam plantão sábado e domingo. Aí eu digo, olha, eu muito inferior a esses dois. Talvez daqui uns 10 anos eu me aproxime deles. Enquanto isso, eu poderia estar em Natal. Meu sogro tinha fazenda, meus cunhados tinham fazenda e eu tinha praia. Eu digo, eu vou para Natal ter qualidade de vida. O senhor fez o que aquele seu amigo do Piauí fez. Só que eu da hora certa. Aí eu deixei lá o Rio de Janeiro e vim embora para Natal, do que não me arrependo até hoje. Quando o senhor chega aqui, vai fazer o quê? Aí é que é importante. Aqui é importante. Eu cheguei com a mão na frente e outra atrás. O diretor do hospital, Luiz Antônio, tinha me convidado no Rio de Janeiro. Que era? Pedro José Selva. Para eu ganhar R$1.000. Era pouco, mas era alguma coisa. Só que eu cheguei aqui num dia, assumi no outro, ele disse, olha, a situação está ruim, eu não posso lhe pagar 1.000. Vou lhe pagar 300. Mas o senhor estava jogando no campeonato? Eu estava dentro de campo, eu digo, eu fico. E o pronto-socorro do Onofre Lopes, que era o único pronto-socorro do estado, tinha médicos já cansados. E quando chegava sábado, domingo, feriado e dia santo... Os cabas não queriam. Os cabas não queriam dar plantão. Aí doutor Ivo apareceu, se lançou como freelance. Tome trabalho. Aí eu dava plantão, sábado, domingo, feriado, dia santo. Com o meu desenrolar, fui promovido a titular da equipe. E, graças a Deus, surgiu o concurso para professor da universidade, eu entrei. Para dar aula de oncologia, não, para dar aula cirurgia, de cirurgia. E, no meu caso, cirurgia oncológica. Depois eu vou contar umas besteirinhas. Sim. Durante essa minha chegada, o professor Leide Moraes, a quem eu rendo homenagens, me convidou para botar para funcionar o serviço de mastologia da maternidade Januário Cico. O chefe da mastologia era o doutor Leôndas, que era político, etc. E Leôndas não queria mais fazer força. Leônidas Ferreira. Ferreira. Não queria mais. Aí disse, Silvio, é seu. Ele estava doido para se desfazer. Disse, é seu. Aí eu assumi a mastologia da Januário Cico, que foi quem me deu maior divulgação, maior tudo, porque eu tinha feito um curso muito bom de cirurgia mamária, operava bem. No Rio? No Rio. Operava bem. Eu tinha feito uma temporada na cirurgia plástica, então eu sabia fazer coisa e operava com bisturi. Os médicos que não tinham formação operavam com tesoura. Ainda. Com tesoura você não tem domínio, com bisturi você tem. É dessa época que o senhor é denunciado junto ao Conselho Regional de Medicina por estar fazendo cirurgia plástica? Mais na frente um pouquinho. Porque a cirurgia plástica entra aí não com o processo estético, mas o processo reparador, né? Porque o senhor fazia uma cirurgia de câncer. Me chegavam na maternidade ou no Onofre Lopes mulheres com a mama gigante. Para você ter uma ligeira ideia, em uma paciente de 15 anos, eu retirei 8,5 kg de mama. Meu Deus. 8,5 kg. Aí aquelas mulheres com a mama gigante, a gente fazia a diminuição. A mulher tirava uma mama de um lado, ficava a mama desse tamanho, a gente reduzia a metade da outra. Por conta disso,
os anestesistas e colegas cirurgiões me viam fazendo cirurgia plástica. E aqui em Natal tinha doutor Assunção Macedo, que vinha esporadicamente. Que foi deputado federal. Foi deputado federal. E doutor Júlio Batista, que não era um cirurgião excelente, mas não era feito a divulgação, essa propaganda, esse negócio. Era uma pessoa recatada, humilde, excelente cirurgião. Então eu comecei a fazer diminuição de mama e disse, rapaz, opere minha empregada, eu operava. Depois opere minha esposa, eu operava. E com isso eu ganhei uma coisa. Fiz 3 cursos com o Ivo Pitangui, cursos de 1 semana, sobre cirurgia estética da mama. Então eu passei a fazer cirurgia estética da mama, que era da minha área, quando um colega cirurgião plástico resolveu me processar. E me botou um processo que eu não tinha gabarito para fazer cirurgia plástica. Só que... Quer dizer, na verdade o senhor aproveitava a viagem, fazia uma intervenção para curar uma cirurgia oncológica e ficava, claro, com defeito, com problema, o senhor ajeitava. Dava então eu fui o primeiro médico a fazer uma reconstrução mamária pós-mastectomia. Ou seja, eu tirei a mama de uma paciente, usei os retos abdominais e a gordura abdominal. A gente oferecia uma plástica de abdômen gratuita e com o excesso da pele a gente fazia a reconstrução da mama. Fazia uma mama nova. Isso é o chamado transposição do reto abdominal. Mas o senhor foi condenado? Espera aí. Então, eu fazia isso e o doutor não sabia, ou não quis tomar conhecimento, que eu tinha o título de especialista em mastologia pela Associação Médica Brasileira. E ele também não sabia que a Sociedade Brasileira de Mastologia era informada disso e que mandou uma carta que eu, como especialista em mastologia, eu tinha direito de fazer. Não adiantava você estribuchar. Você é que não tinha o título de especialista em mastologia. Então, eu fui condenado julgado pelo CRM, que me absolveu de 10-0, e depois o doutor se levantou na hora do veredicto, veio me apertar a mão e dizer, professor, eu não tinha nada contra o senhor. Eu digo, eu imagino se tivesse. Mas eu também não tenho nada contra o senhor. Só tenho é que nós chegamos ao final deste programa e eu não consegui ouvir as partes mais interessantes da sua história. Então, professor, deixa eu lhe fazer um desafio. Diga. Vamos fazer um terceiro turno? Vamos. Vamos? Vamos. Então nós vamos para o terceiro turno. Memória Viva fica por aqui. Semana que vem tem terceiro turno com o doutor Ivo. Segure aí.